O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. O que temos na oportunidade de agora é a lição número 12, o bezerro de ouro. Poderíamos ter até outros nomes, a respeito do povo de Israel, desviando-se daquilo que tinham já recebido de mandamento e agora se envolvendo na idolatria. Mas fiquemos com esse título que é muito comum por muitos estudiosos, o bezerro de ouro, lição número 12. E a nossa lição presente é para as classes de jovens e de adultos da escola bíblica dominical. Na sequência, a leitura bíblica está nos primeiros versos do capítulo 32 de Êxodo, mas no discorrer deste assunto, da consequência deste incidente da confecção do bezerro de ouro e com ele o povo de Israel se envolver na idolatria, temos também os capítulos 33 e depois 34, numa sequência normal. Mas, considerando os 6 primeiros versos como leitura bíblica em classe, podemos ler nas Sagradas Escrituras o que aqui está registrado. Assim lemos: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão, e ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Aí está o texto bíblico, e precisamos considerar, por um pequeno período que Moisés subiu ao monte para falar com Deus, ainda que ali se demorou 40 dias e 40 noites, mas que são 40 dias e 40 noites, para quem já estava caminhando no deserto há muitos meses, isso não era nada. Ou diante de um Deus que operou maravilhas na terra do Egito, na saída do Egito e em todo o percurso até chegar em Horebe, e no próprio local Monte Horebe, o Deus tremendo que falou com eles, tudo isso foi esquecido de repente. Agora estão dizendo: cadê Moisés e o Deus que nos trouxe até aqui? Infelizmente, facilmente o ser humano se esquece de Deus
e dos seus feitos. O texto áureo em sequência é tomado dos versos 3 e 4 que temos no texto bíblico, que dizem: então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão, e ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Muito bem, dando sequência para o nosso estudo desse capítulo 32, na lição numerada como 12 e intitulada O Bezerro de Ouro, o nosso desenvolvimento está colocado em 3 tópicos. A seguir citamos: o povo se desvia de Deus, o povo é de Moisés e não de Deus, porque Deus já não considera o povo como sendo seu, e finalmente o povo quebra a aliança com Deus. Na sequência, vamos observar nesta colocação nossa introdutória pontos importantes para podermos compreender essa sequência de Êxodo. Fazendo a leitura de um primeiro parágrafo do nosso material de classe: a construção do tabernáculo e a separação e consagração de Arão e seus filhos para o sacerdócio, tudo está no nível de ordenações dadas por Deus a Moisés, que ainda estava no alto do monte Horebe. Antes disso ser cumprido, acontece o que registra o capítulo 32, alvo deste nosso presente estudo. O primeiro concerto, o povo quebra ao se envolver na idolatria, atraindo assim a ira de Deus, que é aplacada pelo mediador Moisés, por meio da intercessão e de uma argumentação sábia e na súplica pelo perdão, alcançando o perdão divino e a reconciliação. Vamos entender bem Êxodo nesse particular. Capítulo 20, Deus fala com o povo, dando os mandamentos, mas o povo se afasta temeroso e pede: vai Moisés, fala tu com Deus e Deus contigo. Depois você nos traz o que Deus falou. E Moisés sobe ao monte para falar com Deus, e lá recebe todas aquelas ordens. Primeiro, deveriam fazer um santuário, está no nível de ordens dadas. Faça um santuário, e vem toda a explicação. Depois, separa-me Arão e seus filhos para o sacerdócio. Depois, consagra-os, mas tudo sendo dado ordens, nada ainda tinha sido concretizado, nada feito. Faça a consagração, e Moisés está lá no monte com Deus. E nesse tempo, dias estão passando, 40 dias, 40 noites, e o povo aqui embaixo inquieto. Onde está Moisés? Cadê Deus? Onde está Deus? Aquele que eles já conhecem como aquele que é, porque Deus disse: eu sou o que sou. Somente Ele é Deus. Muito bem. E aí, neste afastamento temporário de Moisés, segundo o pedido do próprio povo, vai acontecer o incidente deles se desviarem seguindo um ídolo que fizeram. Observe bem, não está colocado aqui alguns detalhes, mas são importantes. O monte Horebe ainda fumegava, Deus estava lá, o resplendor da glória de Deus estava no monte Horebe. Que mais? A coluna
de fumo ainda estava sobre o acampamento. A coluna de fogo ardia durante a noite, e o povo querendo Moisés, e achando que por Moisés não estar presente, Deus não estivesse também. Mas, repito, a coluna de fogo, a nuvem e também o resplendor do Monte Horebe continuavam. Então tudo é pretexto, ou na verdade o povo se torna cego quando entra por caminhos fora daquilo que é colocado por Deus, e a verdade ou a realidade das coisas, e se envolve na sua ficção e no seu misticismo. Assim, dando continuidade, entramos no primeiro tópico: o povo se desvia de Deus. Nós já lemos o primeiro texto bíblico para nós, do verso 1 a 6, já falou tudo, mas seguindo o nosso material de classe, temos um primeiro parágrafo no qual podemos ler: Moisés subiu ao monte e lá permaneceu durante 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Enquanto isso, o povo lá embaixo começa a questionar a Arão pela demora de Moisés. Essa inquietação no meio do povo aflora em um pecado antigo, a idolatria. Então o povo resolve fazer deuses que o acompanhassem na jornada. Eles ainda não conseguiam andar por fé e precisavam de um Deus que pudesse ser visto, apalpado. Ainda que, tendo olhos, os ídolos, ou o ídolo, nada havia, e tendo ouvidos, não ouvia. Assim acabo reduzindo o Deus criador de todas as coisas a uma mera imagem esculpida em ouro. Há detalhes interessantes aqui que ficam como interrogações. Não vamos fazer ficção, se a palavra não explica, vamos só colocar. É interessante que eles falam deuses, mas depois a confecção é de um ídolo só. Por que esse plural e por que um ídolo colocado? E eles se desviam assim. Mas essa é uma coisa que precisamos ter atenção, porque o povo é o mesmo, nós somos o mesmo povo, a mesma massa do passado, e precisamos ter cuidado, porque numa distração ou não estar atentos aos sinais da presença de Deus, a gente vai querer alguma coisa mais palpável perto de nós. Aí vem o misticismo e a idolatria já está acompanhando, e o desvio é certo e a consequência terrível. No textos bíblicos que eu coloquei para exemplo, Deus falando dessa tendência de idolatria. Isaías, nos capítulos 40, 41, 42, 43, falam bastante sobre isso. E Deus é bem, vamos dizer assim, pontual, mostrando que situação sem razão que leva as pessoas a fazerem um ídolo, e nisso se confundem. Isaías 40, versos 19 e 20, Deus diz, é o próprio Deus dizendo: o artífice grava a imagem, e ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. É Deus colocando. E numa outra colocação de Deus aqui em Isaías, Deus diz que o homem vai, corta a madeira, derruba a árvore, dali ele faz tábuas, constrói alguma coisa, pega a madeira e coloca no fogo para poder ali ter calor para cozinhar os seus alimentos ou assar alguma coisa. Depois sobra um pedaço de madeira. O que eu vou fazer desse pedaço de madeira?
Vou aproveitar em algum lugar para colocar na casa ou vou colocar no fogo? Tive uma ideia, vou fazer um Deus. E constrói um Deus de um pedaço de madeira que sobrou de tudo aquilo que ele utilizou e queimou. Ou seja, não raciocinam que ele fez a madeira ser queimada, e ele pega a madeira e ele esculpe, e ele se prostra dizendo: você é meu Deus, me socorre, me ajuda. Uma total ignorância, cegueira, falta de inteligência e sabedoria. Em Isaías 41, verso 7: e o artífice animou o ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada: boa é. Então com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Você faz um ídolo e vai prendendo o ídolo para não ficar solto as partes desse ídolo, e não considera o que está fazendo. Isaías 42, 17: tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura e dizem às imagens de fundição: vós sois nossos deuses. E aí, para entendermos a vergonha de um povo no deserto, fazendo de um monte de ouro alguma coisa parecida a um bezerro, e vão adorar isto. Mas continuemos. No segundo parágrafo temos: Arão ordenou que o povo trouxesse seus pendentes de ouro, e trabalhando esse material moldou um bezerro de ouro e disse ao povo: esses, no plural, são os teus deuses que te tiraram do Egito. Todo o ouro, prata e tecido que o povo possuía, ou seja, tesouros com que o Senhor enriqueceu o povo, agora é desviado para a idolatria. Atenção a isso. Muitos bens que as pessoas recebem na igreja, se não tomar cuidado, ele vai desviar esses bens, a sua riqueza, a sua fortuna, o seu bem-estar, naquilo que não é nada, e depois vem a miséria também. De onde podemos ver que em muitos países, quanto maior a idolatria da região ou do povo, a miséria social é grande demais, grande demais. Mas Arão, que ainda não era sacerdote consagrado, quem sabia que ele ia ser chamado e deveria ser consagrado era Moisés, que ainda estava no monte. Mas o povo aqui embaixo já está pedindo para Arão fazer as vezes de sacerdote, ser o intermediário. E observe que Arão atende. Aqui compreendamos, é antes dele ser separado, antes dele ser consagrado, antes do tabernáculo ter sido levantado. E esses fatos que estamos citando vão acontecer depois que tudo estiver pronto e o santuário for erguido e consagrado. Mas consideremos ainda o que queremos estar destacando. Não estão vendo os sinais de Deus presente com eles. E Arão está trabalhando como um sacerdote de uma forma incorreta, porque em vez de levar ao povo aquilo que era para o bem do povo, ou levar aquilo que de Deus deveria ser colocado para o povo obedecer, não, ele prefere fazer a vontade do povo. Aqui está uma lição grandíssima que precisamos ter cuidado. A função nossa como cristãos, testemunhas de Deus na face da terra, não é de forma nenhuma agradarmos o povo segundo a sua vontade. A obrigação daquele que é enviado por Deus, testemunha de Deus, é falar aquilo que de Deus é colocado para o povo. Arão e o povo já tinham ouvido a ordem de Deus: não farás imagem de escultura, não a servirás e nem te inclinarás diante dela.
E aqui vemos que ele esquece isso, deixa isso para lá e não coloca aquilo que é a verdade e o correto para o povo, mas atende o povo. Hoje o cristianismo está um pouco assim. Parece que muitos obreiros e líderes de igreja estão como Arão nesse tempo, porque dão para o povo o que o povo quer. O que vocês querem? Então isso vai ser feito. Querem divórcio? Toma divórcio, a gente aprova. Querem casar uma segunda vez, ou quem sabe uma terceira? Nós vamos aprovar isso também. Agora também é homossexualismo? Então também nós vamos aprovar. E assim vemos que não fazem a obra de Deus. Aí são, pela Bíblia, em Apocalipse, chamados de falsos profetas, que não falam aquilo que procede de Deus, mas faz aquilo que o povo está desejando na sua corrupção, no seu afastamento de Deus, ou atendendo aos desejos da sua carne e não aquilo que o Espírito de Deus está proclamando para todo lado, conforme diz também Salomão, chamando o povo, o mundo, à sabedoria, e a sabedoria maior é o temor de Deus. Considerem isso. Neste texto, ou neste assunto desse parágrafo, quero lembrar a palavra de Oséias no capítulo 2, verso 8. Deus falando figuradamente através de Oséias, é questão do futuro, mas aplica-se aqui também, porque por Oséias Deus faz com que ele se case e tenha filhos, e dos filhos Deus traz, ou pelos filhos Deus traz mensagens nos nomes dessas crianças. E diz a palavra assim no verso 8: ela, pois, a mulher ou a nação de Israel, não reconhece que eu dei o grão e o mosto e o óleo, que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. O desvio da nação como um desvio de uma mulher do seu marido. Não reconhece aquilo que o seu Senhor Deus tem dado e aplica aquilo no desvio da idolatria. Ezequiel 16, verso 17, a mesma palavra: e tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituíste com elas, e tomaste as suas vestes bordadas, e os cobriste, e o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. É o início do desvio, e daqui a pouco vamos citar o verso propriamente que citei no início a respeito da reprovação desta nação. Mas continuemos um pouco mais num terceiro parágrafo que coloca para nós: o pecado da idolatria nunca está sozinho do homem, ou está sozinho no homem, mas sempre está acompanhado por outros tipos de abominação diante de Deus. Apis era um deus egípcio e Baal, fenício. Ambos eram representados por um touro, que para aqueles povos era símbolo da fertilidade. Toda festa a esses deuses era acompanhada de danças sensuais. O povo de Israel estava caindo na desgraça. Primeiro, porque comparava o Deus verdadeiro aos deuses de outras nações, e segundo, porque seguiam o modelo daqueles cultos idólatras, diferente da proposta de Deus. Ou seja, todo o ritual de Deus, que Deus já tinha falado a Moisés, era sempre Deus santo. Deus é santo, então tem que haver santidade no cerimonial, nas atitudes, no culto a Ele. Enquanto que na idolatria sempre vemos a prostituição por perto. Precisamos estar atentos a isso. E se alguém tem olhos, observe: onde tem idolatria, tem prostituição. Isso sempre é declarado, visto, a não ser que alguém não queira ver também. Não estou falando da prostituição espiritual, estou falando a carnal mesmo. A espiritual é o próprio ídolo, ou o seguir a idolatria, mas tem também a material.
E nós vamos trazer versos que vão falar sobre isso também. Mas consideremos isto: é um touro que é feito ídolo da fertilidade, e com isso sempre nesses cultos à idolatria havia a prostituição, digamos assim, aberta, declarada no meio desses povos. Dando continuidade e vendo mais algum verso, isso é semelhante de Romanos capítulo 1, verso 22, muito tempo depois, mostrando que o povo não mudou. O povo do tempo de Moisés parece que continua existindo de geração em geração. E Paulo escreve dessa forma, verso 22 em diante: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então observe, idolatria, e Deus os abandona à concupiscência e à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. É o que vemos presente sempre junto à idolatria. Precisamos estar atentos. E numa figura ilustrativa, imaginemos um bezerro de ouro confeccionado brutalmente no deserto. Não devia ter coisas muito caprichadas de um escultor, mas o povo estava como que cego e achando maravilha um bezerro feito de ouro ali no deserto, e o culto a este ídolo. E lembremos, não posso esquecer disso, que a palavra diz bem claro que junto com os ídolos estão os demônios, e todo culto, todo serviço, toda inclinação aos ídolos é aos demônios que são feitos. Portanto, o negócio é muito mais grave do que se possa imaginar. Mas é a palavra de Deus que coloca isso, e Paulo fala assim, desta forma, em Coríntios, na carta que escreve àqueles irmãos. Mas dando continuidade, passando a um tópico segundo: o povo é de Moisés e não de Deus, conforme já anunciei anteriormente. Temos: o Senhor manda Moisés descer do monte, porque o povo lá embaixo já havia se desviado de Deus. A expressão de Deus chama a atenção: porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Ou seja, após a queda, o povo já não pertence mais a Deus. O próprio Deus fala a Moisés que o povo era dele, era de Moisés. É interessante mostrar essas coisas, né? Aqui Deus fala para Moisés: o povo é seu, não é mais dele. Mas nesta comunhão, irmãos, de Moisés e Deus, depois nós vamos ver Deus, Moisés como que devolvendo para Deus: lembra que o povo é seu. Ou seja, volta para Deus. Não, o povo é seu, mas não é agora. Agora, de fato, Moisés não entra nesse particular, que o povo está em transgressão, mas na hora de necessidades à frente, aí Moisés ousa: o povo é seu. Ou seja, o Senhor que tem que dar providência. Mas agora Deus diz: o povo seu, Moisés. E temos o que em Oséias anunciamos antes, e que diz agora no verso 8 do primeiro capítulo: a mulher de Oséias, tendo gerado filhos, e aqui diz a palavra: e depois de haver desmamado a Loruama, uma menina, concebeu e deu à luz um filho. E ele disse: põe-lhe o nome de Lo-ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Isso falado por Oséias, mas coloque na situação do deserto: Moisés,
Esse povo não é meu povo, é Lo-Ami, não meu povo, por causa do desvio. E essa passagem é encontrada várias vezes nas Escrituras, e temos depois Jesus mesmo falando para os que contendiam com ele, que não eram filhos de Deus, não eram seguidores de Moisés, mas eram filhos do diabo, porque queriam matar a ele. Então observe, Deus negando alguns que acham que são filhos dele, quando na verdade estão desviados na idolatria ou transgressores dos seus mandamentos. Mas continuando um pouco mais, no segundo parágrafo desse novo tópico, o povo é de Moisés e não de Deus, podemos considerar um Deus santo e zeloso e um povo de coração obstinado. Como caminhariam juntos em pleno deserto? Resta apenas uma sentença para o povo: a morte. Contudo, Moisés é a figura do mediador perfeito e se coloca entre o povo e Deus, recorrendo às promessas de Deus feitas aos patriarcas, isto é, entrelaçar Deus e a sua própria palavra, com a qual ele tem seu único compromisso. Aí precisamos observar as palavras de Moisés conversando com Deus neste momento, nesse impasse. O povo é seu, transgrediu, e Moisés entra com palavras adequadas. Mas vejamos a palavra que está em Jeremias, na Sagrada Escritura: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ou a palavra de Isaías 55, verso 10, ao dizer: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. E no capítulo 32, quero destacar no texto desse capítulo as palavras que Moisés trata com Deus. Verso 11 do capítulo 32. Primeiramente, Deus diz que vai destruir aquele povo e que de Moisés faria tudo de novo. Moisés já idoso, tendo 2 filhos, Deus ia fazer dele uma grande nação, destruiria Israel no deserto e começava de novo a partir de Moisés. Verso 11: porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acendeu o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Olha a sabedoria, a prontidão de Moisés. O mesmo Espírito de Deus que nele estava reconsiderou, considerou, e a boca de Moisés pronunciou isso. Ou seja, o Senhor fez maravilhas no Egito, o Senhor adquiriu um grande nome na face da terra. Agora, se o Senhor destrói aqui, todos os povos vão dizer: não pôde cumprir a promessa. Prometeu,
e não conseguiu cumprir, que vão dizer de ti? Ou seja, Deus seria, digamos assim, colocado em desonra e desacreditado diante de todas as nações que até o momento estavam admirados de um Deus poderoso que libertou Israel do cativeiro de Faraó. Aí Deus reconsiderou e voltou desta, vamos dizer assim, ideia, deste pensamento, desse propósito de destruir o povo. E mais ainda, outra coisa no que Deus fica preso, a sua própria palavra que nós falamos aqui, porque Deus zela para cumprir. O Senhor falou que ia abençoar Abraão, Isaac, Jacó e a sua descendência. Então, digamos assim, entre nós, então não é adequado o Senhor matar este povo, porque tem uma palavra que o Senhor empenhou anteriormente, o Senhor entrou com um juramento de que iria abençoar este povo. Aí não acontece esse desastre ali no deserto, naquele momento. Continuando, no terceiro parágrafo desse tópico 2, Moisés desce do monte com as 2 tábuas de pedra esculpidas por Deus, com os 10 mandamentos. No entanto, o povo já estava desviado dos propósitos de Deus. Havia festa no arraial, o povo estava no auge da alegria, mas mal sabia que era uma alegria efêmera, porque Deus estava irado e o seu juízo não tardaria. Infelizmente, as distrações desta terra entenebrecem o entendimento do homem, e este não tem consciência do perigo iminente. Moisés, ao chegar ao arraial, teve a real noção da situação do povo e quebrou as tábuas no pé do monte. Então observe, o povo descendo, o povo em festa idolátrica junto ao monte Horebe, ou seja, irmãos, na presença de Deus. E Moisés descendo vê aquele quadro, aquela cena, e irado ele joga as pedras abaixo, essas pedras do concerto de Deus, pedras feitas por Deus, escritas pelo dedo de Deus, ou daria um objeto de misticismo e idolatria grande na terra. Ainda bem que Moisés quebrou, e espero que tenha quebrado bastante mesmo, que não sobrou nada de vestígio. Pronto. E assim que se chega então ali. E o texto que nós temos, ou os versos desse capítulo 32, é o verso 19 e 20. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinha feito, ou tinham feito, e queimou no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e espargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Observe essa ação, né? Interessante, fazer virar pó tudo aquilo, jogar nas águas e mandar o povo beber, beber a sua própria imundícia, a imundícia da idolatria. É uma forma figurada para repreender o povo e mostrar o que eles tinham feito. E numa figura ilustrativa, poderíamos colocar um quadro que muitas vezes não traduz exatamente a realidade daquele tempo, mas sim, o bezerro levantado, o povo à vontade diante do seu ídolo, e Moisés irado, destruindo as tábuas da lei, tábuas escritas pelo dedo de Deus. Na sequência, vamos já para o tópico 3. O povo quebra aliança com Deus. E vejamos então essas considerações. O povo, ao fazer uma aliança com outro Deus, é o nosso primeiro parágrafo, havia quebrado sua aliança com o verdadeiro Deus. Afinal, não se serve a Deus e a Baal. Não é possível servir a 2 senhores. O fato de Moisés ter quebrado as 2 tábuas
revela que estas já não tinham mais sentido de existir, porque o povo já havia quebrado o concerto. Portanto, quem quebra o verdadeiro concerto é o povo. Moisés quebra apenas as pedras que não tinham mais valor. Então observe isso, e o fato do aspecto de que Deus está considerando tudo, e Deus não está preso a uma pedra de lei. Deus nunca foi preso a isso, como no passado Deus não ficou preso ao tabernáculo levantado em Siló. O povo se desviou de Deus, o tabernáculo foi queimado em Siló. Deus não poupou. Passou mais um tempo. Observe também que no tempo já de Zedequias, o templo é totalmente destruído, porque o povo tinha se corrompido, afastado de Deus. E depois de novo o templo é destruído, depois de Jesus, porque estavam fazendo sacrifício, quando o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo era Jesus. Eles tinham rejeitado, e o templo tem quase 2000 anos que está em ruínas, e não é para se levantar nunca mais, porque nunca mais é para se voltar a sacrifícios da lei, que são figuras, mas para nós nos encaixarmos na realidade de Cristo Jesus, conforme ele ensinou a mulher samaritana. O lugar de adorar a Deus não é em Jerusalém, nem em Samaria, nem em outro lugar qualquer, mas Deus é Espírito, e busca os que o adoram em verdade e em Espírito. Observe tudo isso nesse sentido. E Moisés, sabendo que não existia mais conserto em direito e pela transgressão espiritual, quebrou as tábuas, porque nada significariam. Ainda continuando no segundo parágrafo, Arão, ao ser questionado por Moisés, culpa o povo pelo coração obstinado e diz que, ao receber os pendentes do povo, lançou o ouro no fogo e saiu este bezerro. Parece até que é um milagre, né? Nessa colocação de Arão: eu joguei o ouro no fogo e saiu o bezerro. Não, a palavra anterior é mais certa. Ele amaciou o ouro no fogo e bateu com as ferramentas para ir moldando, formando alguma coisa que ele chamou de bezerro. Aí está a tendência do homem. Mas continuando a ler, o homem nunca assume as suas responsabilidades diante de Deus. A idolatria trouxe uma grande desgraça para o povo. Morreram dentre eles 3.000 homens. Mas Moisés se apresenta diante de Deus e faz propiciação pelos pecados do povo. Ou seja, Moisés, depois de destruir o bezerro de ouro, aí fez uma convocação. Quem é por Deus? Quem é por Deus? Vários se juntaram a ele. Ele disse: agora vão lá e tragam juízo sobre aqueles que se envolveram com a idolatria. E estes saíram ferindo do povo a muitos que se envolveram na idolatria, e a morte foi 3.000. Mas vamos ver dentro do texto bíblico mesmo, de Êxodo capítulo 32, relembrando os versos 9, que já lemos, e vamos estender até o 14. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, e os consuma, e os farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes, para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e darei à vossa semente toda esta terra, de que tenho dito, para que a possuam com herança eternamente.
Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Ainda neste capítulo 32, verso 25 a 28, e vendo Moisés que o povo estava despido, observa a desonra falado lá em Romanos capítulo 1, porque Arão o havia despido para a vergonha entre seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Continuando ainda em Êxodo capítulo 32, capítulo 32, verso 30 em diante. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós pecastes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: agora este povo pecou, pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora pois perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Observe bem como Moisés se coloca diante de Deus em defesa do povo. Ainda que o povo em transgressão, Moisés chega diante de Deus a favor do povo. Olha a diferença do comportamento de Arão antes. Não repreendendo o povo, não contrariando e fazendo a vontade do povo. Coisas diferentes. Num parágrafo terceiro deste mesmo tópico, o povo quebra aliança com Deus. Podemos estar vendo Moisés conclama o povo a se converter a Deus, e eles respondem favoravelmente. Então se coloca diante de Deus, que fala com ele face a face. O povo recebe a notícia de que Deus não irá mais no meio deles. Esta é para o povo uma péssima notícia, e eles não se levantam para caminhar. Então Moisés roga a Deus pela sua presença, porque é ela que faz o povo ser diferente das demais nações. Deus dizendo: não irei com este povo, enviarei um anjo. E o povo se entristece e mostra com atitudes, por exemplo, tirando todos os seus enfeites e adornos, como que entrando em um luto, uma lamentação, porque Deus disse que não estaria com eles. Mas Moisés vai suplicar em favor do povo. E aí já estamos no capítulo 33, os primeiros versos quando temos: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus e os amorreus e os heteus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus, a uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo essa má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios, os seus enfeites, os seus adornos. Não, o povo se entristeceu. Ainda neste assunto, a partir do verso 12 desse capítulo 33, e Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora pois, se tenho achado graça aos teus olhos,
rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta que essa nação é o teu povo. Disse, pois, Deus disse: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Aí estamos, Moisés como um verdadeiro intermediário, mediador entre um povo obstinado, transgressor, e um Deus santo e poderoso. E Moisés sempre ali. Na verdade, tudo isso também representa Cristo Jesus para nós. Não podemos esquecer desta realidade. E um último parágrafo nesse tópico: esta renovação da aliança tem um significado muito importante dentro da teologia, do ensino das coisas de Deus. Nota-se que o primeiro concerto o povo não pode guardar, mas a renovação do concerto é realizada na base da propiciação dos pecados, que reconciliou o povo com seu Deus e garantiu a sua presença com eles. É a partir do segundo concerto que o rosto de Moisés resplandece, e é a partir da renovação do concerto que o tabernáculo será levantado, sendo erigido por Moisés, então consagrado a Deus. Observe vamos dizer assim, esse tempo entre Deus dar ordens e tudo isso acontecendo, a lei dada e o povo quebrando. Mas depois parece que Deus perdoa, parece que renova o concerto. Mas observe bem, ainda não era o concerto que viria, mas é o indício, porque Deus aceita a mediação de Moisés, que se chegou a ele fazendo o processo de propiciação pelos pecados. Ou seja, há uma possibilidade no perdão dos pecados que Moisés alcança diante de Deus. Para entendermos depois Cristo Jesus com o concerto, sim, segundo concerto, novo concerto, que seria no seu próprio sangue, que Jesus traria a seguir. Continuando, observe o texto bíblico do capítulo 34, aqui selecionando no verso 10 e versos seguintes. Então disse: eis que eu faço um concerto, é Deus falando, farei diante do povo, ou de todo o teu povo, maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra onde has de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis, as suas estátuas quebrareis, os seus bosques cortareis, porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é Ele. Então observe que Deus vai falando com Moisés, e palavras já agora boas, que Deus estaria com aquele povo fazendo maravilhas diante deles. Então agora observe que nós temos depois a sequência dos juízes, a sequência dos reis, a presença dos profetas. Observe bem, e quantos prodígios e maravilhas foram feitas no meio do povo, até vir Jesus. Aí Jesus poder dizer que veio e fez sinais e maravilhas qual nenhum outro fez, para que não tenham desculpa de um Deus poderoso e presente com eles, a quem eles deviam seguir. Assim ainda, continuando, verso 28 do capítulo 34, ainda temos a palavra que diz para nós: esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias, 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas
as palavras do concerto, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar a ele. Agora paremos e consideremos. Moisés já subiu uma vez, já esteve com Deus 40 dias e 40 noites, e desceu com as tábuas da lei. Nada de novo, é em si mesmo Moisés. Mas agora que foi diante de Deus, e houve como que um concerto novo, uma reconciliação, 40 dias e 40 noites, é a segunda vez, ele desce, já com seu rosto resplandecente, já colocando outra vez que num novo concerto, um segundo concerto, haveria maior glória. Assim, o concerto, irmãos, em Cristo Jesus é muito mais glorioso do que o concerto passado. E vamos entender espiritualmente: se o rosto de Moisés resplandecia naquele passado figurativo, imagine agora como deve ser o nosso rosto, se de fato ficarmos na presença de Deus. Nosso rosto deve estar como que brilhando no aspecto espiritual. Por isso que muitos que têm visões, irmãos, entre nós, vem o povo todo de branco e luminoso. É o que nós precisamos entender. É a perfeição, a expiação perfeita, a justificação e a glorificação de Deus para o povo que Ele redimiu através de seu Filho Jesus Cristo, na sua morte ou na aspersão do seu sangue, outra forma de nós colocarmos figuradamente. Na sequência, concluindo essa nossa exposição, a atitude do povo em se entregar à idolatria mostrou mais uma vez o seu coração obstinado e também a grande misericórdia de Deus. Quanto ao primeiro concerto, o povo se desviou e o quebrou, mas na sua renovação revelou-se o grande amor de Deus por um povo pecador, e na base da propiciação dos pecados, o povo foi reconciliado com Deus, que então passou a habitar no meio deles. Observe, Deus que não estaria com eles, e agora um Deus que está ainda com eles, voltou a estar com eles, por causa da expiação dos pecados, ou o alcance do perdão, numa mediação, num sacerdócio operado por Moisés diretamente diante de Deus a favor do povo. Agora observe o quanto que Deus não está pronto a fazer alguma coisa por nós através de Cristo Jesus. Aí está o nosso grande trunfo, Jesus, o nosso sumo sacerdote, que continuamente intercede por nós. Assim colocando, lembremos que estamos encerrando essa nossa lição número 12, o bezerro de ouro, e que nós fizemos o estudo segundo o esboço que apresenta os tópicos. O povo se desvia de Deus, o povo é de Moisés e não de Deus, o povo quebra aliança com Deus, mas tudo depois conclui-se com Deus mostrando a sua grande misericórdia para com este povo indigno da sua bondade. E o grande desvio, o grande mal que o povo cometeu foi o que está no texto áureo, versos 3 e 4 do capítulo 32. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão, e ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Portanto, irmãos, consideremos esta lição, bezerro de ouro, não somente no capítulo 32, mas na extensão dos acontecimentos, nos capítulos 33 e também 34, que ligeiramente apresentamos agora nesta noite.
e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.